Olá, eu sou o Vitor Menezes, do Tec Concursos. Vamos para mais uma aula de estatística, hoje tratando da distribuição uniforme contínua. Nós já estudamos em aula anterior a distribuição uniforme discreta. Exemplo, vamos relembrar, né? Vamos relembrar aqui. A gente já estudamos a distribuição uniforme discreta. Então, o exemplo que a gente viu foi o do lançamento de um dado honesto, com 6 faces. E esse dado honesto, ele pode resultar, né, nesse lançamento, pode resultar nos valores 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E como o dado é honesto, todos estes valores possíveis, tanto o 1, quanto o 2, quanto o 3, o 4, o 5 e o 6, todos eles têm a mesma probabilidade. Todos têm a mesma probabilidade, que no caso é uma probabilidade de 1/6. Então, se você... Deixa eu centralizar esse texto aqui. Se você trabalhar com o número 1, resultado 1, a chance de dar 1 é 1/6. Se você trabalhar com o resultado 4, a chance de dar 4 também é 1/6. Se você trabalhar com o resultado 6, a chance de dar 6 também é 1/6. Enfim, todos os valores têm a mesma chance. É por isso que a gente chama essa distribuição de uniforme. Daí o nome uniforme. A distribuição é uniforme porque todos os valores têm a mesma probabilidade. Você pode lembrar, por exemplo, de uma escola, né? A criançada indo para a escola. A criançada vai com a roupa toda igualzinha, né? A roupa do Joãozinho, da Maria, do José é tudo igual. É a roupa, né, com a mesma cor, o mesmo desenho, o mesmo logotipo. E aí a gente chama essa roupa toda igual de uniforme escolar. Ou então os militares também têm um uniforme militar. E assim por diante. Então, uniforme, todo mundo igual, né? Aqui também. Por que a distribuição é uniforme? Porque todo mundo é igual em que aspecto? No aspecto da probabilidade. Todos têm a mesma probabilidade. Isso no caso de uma distribuição discreta. Lembrando, a distribuição discreta, a gente consegue atribuir probabilidade a cada valor individual. Eu consigo atribuir a chance do 1, a chance do 2, do 3, do 4, etc. Quando a variável é contínua, isso nós já vimos, é só uma revisão. Quando a variável é contínua, não mais conseguimos atribuir probabilidades a cada valor individual. Os valores individuais têm chance 0, né? Nós já vimos isso. O que a gente atribui? Em vez disso, atribuímos a densidade de probabilidade. Se você não se lembra desse termo, volte na aula de função densidade e revise, tá? Então, já que a gente vai trabalhar não mais com probabilidade, mas sim com densidade de probabilidade, o que seria, então, pela lógica, né? O que seria uma distribuição uniforme contínua? Né? Que é o assunto da aula de hoje, distribuição uniforme contínua. É aquela em que todos os pontos têm a mesma densidade de probabilidade. É aquela em que todos os pontos têm a mesma densidade de probabilidade. Então, pronto. Essa é a definição da função uniforme contínua. Por que é uniforme? Porque está todo mundo igualzinho. E igualzinho sobre que aspecto? Sobre o aspecto da densidade de probabilidade, porque a função é contínua. Quando é contínua, a gente não trabalha mais com probabilidade individual, trabalha com a densidade.
Então, pronto, isso é a função uniforme contínua, distribuição uniforme contínua. É aquela em que todos os pontos têm a mesma densidade de probabilidade. Quando eu digo aqui todos os pontos, tá? Não precisa ser toda a reta real, basta um trecho dela. Por exemplo, aqui está um exemplo de uma função uniforme contínua. Esse aqui é o gráfico da função densidade, e eu estou colocando essa distribuição uniforme no trecho que vai de A, um ponto A qualquer, até um ponto B qualquer. Nesse trecho aqui, olha como ela está uniforme, né? Todos os pontos estão no mesmo platô, no mesmo patamar. Vamos dar um exemplo numérico? Deixa eu trocar isso aqui, vou limpar a tela. Vamos supor que essa função aqui vá de 2 até 7, tá? Ela é uniforme no intervalo de 2 até 7, certo? Então, antes de mais nada, vamos ver que patamar é esse aqui. Que patamar é esse? Bom, nós já vimos que a área abaixo da curva, do gráfico da função densidade, sempre tem que dar 1. A área total tem que dar 1. Então, nós temos um retângulo, área de retângulo, que como é que a gente calcula? É a base que multiplica a altura. A base é esse trecho aqui, que vai de 2 até 5. É uma base de tamanho 5. Muito bem. A área total tem que dar 1. Por que a área total dá 1? Porque a probabilidade do intervalo completo é 100%. A base a gente acabou de ver que vale 5, é o trecho que vai de 2 até 7. Vai de 2 até 7 é o tamanho da base, é uma base de tamanho 5. E quanto tem que ser a altura? A altura não sei, a altura eu vou calcular. Isolando a altura vai dar 1/5, a altura vai dar 1/5. Então, eu já determinei o tamanho desse platô aqui, desse patamar. É um patamar que ocorre com altura 1/5, ou 0,2, tá? E com isso, a gente até pode generalizar o resultado, hein? Podemos até generalizar o resultado. Nesse caso genérico aqui, da tela anterior, quanto vale a base? A base vale B menos A. Esse é o tamanho da base, é o trecho que vai de A até B. Deixa eu pegar esse B e trazer um pouquinho mais para cima. Pronto. Então, a base desse nosso retângulo é o trecho que vai de A até B. Então, ou quanto que ela mede? B menos A. Isso é a base. A altura tem que ser o inverso da base, para a área poder ser 1. A altura tem que ser o inverso da base, para que a área seja de 100%. Então, genericamente, esse patamar aqui ocorre no ponto 1 sobre B menos A. 1 sobre B menos A. Isso é geral, tá? É um caso geral. Voltando para o nosso caso específico aqui, então, o que nós estamos dizendo? Que em todo este trecho aqui, que vai de 2 até 7, em qualquer pontinho que você pegar aqui, a densidade dele será de 1/5, ou 0,2. Então, por exemplo, o ponto 3 está aqui neste intervalo. Qual que é a densidade de probabilidade do ponto 3? 1/5, ou 0,2. A densidade no ponto 3 vale 1/5, ou 0,2. E no ponto 4? No ponto 4, o 4 também está no intervalo de 2 até 7. A densidade de probabilidade continua sendo de 1/5, ou 0,2. E no ponto 5,6897, mesma coisa. A densidade continua sendo de 1/5, ou 0,2. E assim por diante. Então, qualquer pontinho que eu pegar ali no meio, terá a densidade de probabilidade de 0,2. Qualquer pontinho, tá? E fora, por isso que a gente diz que ela é uniforme. Uniforme em que trecho? No trecho que vai de 2 até 7. E fora desse trecho? Fora desse trecho, a função vale 0. Para cá, a função é nula e a esquerda também é nula. Então, antes do 2 e depois do 7, a função vale 0. Por exemplo, eu quero saber o ponto 8. O 8 está por aqui assim. Está fora do intervalo de 2 a 7. Então, a função densidade no ponto 8 é 0.
Por quê? Porque 8 está fora do intervalo de 2 a 7. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma distribuição uniforme contínua no intervalo de 2 até 7, tá? É sempre assim, é no intervalo, tá? Não dá para ser na reta real inteira, porque senão a reta real tem tamanho infinito. Aí, quanto que teria que ser essa altura para a área da 1, né? Complica, né? Então, vamos lá. É sempre no intervalo, num trechinho, tá? Quais são os tipos de questão? O que a questão pode perguntar? As questões podem perguntar a média da variável x, né? A variância ou a probabilidade. As questões vão perguntar um desses aqui, tá? Vamos começar com a média. Se vocês ouvirem um barulho de fundo aí, começou a chover, tá? Me perdoem. Vamos começar com a média. Como é uniforme, é uma coisa simétrica, a média é justamente o ponto central desse intervalo aqui, o ponto médio. É o centro do intervalo. O centro desse intervalo aí, como é que eu calculo? Basta fazer B mais A e dividir por 2. Essa será a média da variável x. Então, a média é B mais A, ou A mais B, dividido por 2. Média é bem fácil, né? Então, vamos lá. A média de x, a média basta fazer A mais B, divide por 2. Pronto. Essa é a média, muito fácil. A variância, eu vou pedir que vocês decorem a fórmula. Não é tão difícil, assim, determinar a fórmula, mas vale a pena decorar. Letra B e letra C. A variância, vou colocar aqui um pouquinho abaixo, numa linha sozinha. A variância é assim, ó. Símbolo da variância é sigma quadrado, né? Basta fazer B menos A eleva ao quadrado e divide por 12. B menos A eleva ao quadrado e divide por 12. De novo, B menos A eleva ao quadrado, divide por 12. Isso aqui decora, tá? Para quem quiser fazer, né, chegar nessa fórmula, é assim. A variância, né? Como é que a gente calcula? É a esperança de x ao quadrado menos o quadrado da média, certo? Tudo bem. A média, a gente já sabe quanto é. A média é A mais B divide por 2. Isso é a média. E a esperança dos quadrados? A esperança dos quadrados vai precisar usar integral, tá? Integral, você vai integrar de A até B, né? Você vai usar a definição matemática de esperança, né? Você integra toda a reta real, só que na maior parte da reta real a função de densidade é nula, né? Ela só é diferente de zero de A até B. Então, você vai integrar de A até B. Integral de x quadrado vezes f de x dx. Quem é f? F é a função densidade. A função densidade, no caso, a gente já sabe que ela vale 1 sobre B menos A, né? Vimos isso há alguns slides atrás, né? A função densidade vale isso aqui, ó, 1 sobre B menos A. Se eu colocar esse x aqui minúsculo, né? Pronto. Então, você vai precisar calcular esta integral de x quadrado sobre B menos A de A até B. Nem é tão difícil assim, né? Vai dar x ao cubo sobre B menos A de A até B. É isso. E aí, pronto, você vai pegar este pedaço aqui em amarelo, este pedaço em azul e vai substituir na fórmula ali de cima. Onde tem esperança de x quadrado, você substitui o resultado amarelo. Onde tem μ ao quadrado, você substitui o resultado em azul. E aí tem uma certa manipulação algébrica, aí você tem que desenvolver os produtos notáveis, cancelar os termos e tal, dá um trabalhinho aí. Não é tão difícil, mas dá um trabalhinho. E no final você vai chegar nisso aqui, b menos a ao quadrado dividido por 12, tá? É daí que vem. Para a nossa aula aqui, simplesmente decore essa fórmula e pronto. Então, a questão pode perguntar para a gente a média, né? A média é bem fácil, é o ponto médio entre A e B. Basta fazer A mais B, divide por 2. A variância, você vai decorar B menos A ao quadrado, divide por 12.
Ou a questão pode pedir a probabilidade. Para calcular a probabilidade, é só você fazer a área abaixo do gráfico, né? Ah, a questão pede a chance desse trecho aqui, ó. É só calcular a área deste retângulo. Pronto, muito fácil. Neste exemplo aqui, vamos supor que uma questão pedisse a chance... Vamos fazer nesse exemplo aqui, ó. Imagine uma questão que peça a probabilidade da variável aleatória assumir valores entre 5 e 7, tá? Entre 5 e 7. Como é que eu faço? Eu vou e determino a área correspondente. Então, o 5 estaria bem aqui. Qual que é a área correspondente? Seria essa, a área de 5 até 7. Então, aqui eu tenho um retângulo de base 2 e altura 0,2. Quanto que dá essa área? Basta multiplicar. 2 vezes 0,2 dá 0,4. Ou 40%. Pronto. Calculei a probabilidade. A probabilidade da variável aleatória assumir valores entre 5 e 7 é de 40%. Então, se a questão pedir a probabilidade, muito fácil. É só calcular a área. E vai ser a área de um retângulo. Só calcular a área de retângulo. Retângulo. Quer coisa mais fácil do que calcular a área de retângulo? Não tem, né? Questão que pede probabilidade, né? É uma questão de bandeja, de graça. Você não pode errar. É muito fácil. Então, vamos praticar com algumas questões de prova. A primeira questão é da ESAF. Deixa eu ver com quanto tempo eu já estou, para saber se eu continuo. Vou continuar. Primeira questão é da ESAF. Dá uma variável x, e essa variável tem distribuição uniforme, né? No intervalo entre 0 e 1. Se falou de intervalo, é porque a distribuição é uniforme e contínua. Porque quando é discreta, a gente não fala de intervalo, a gente fala de valores individuais. Falou de intervalo, né, a palavrinha aqui, intervalo, já sabe que é contínua. Então, ele pede a variância, a questão pede a variância. Então, a variância de x, símbolo V de x, ou sigma quadrado, né? É a formuleta que a gente acabou de ver. É b menos a, eleva ao quadrado e divide por 12. No nosso caso aqui, quanto vale b e quanto vale a? O intervalo vai de 0 até 1. Então, o b vale 1, o a vale 0, eu elevo ao quadrado e divido por 12. Isso aqui vai dar 1/12avos. 1/12avos, gabarito letra E. Gabarito letra E. Próxima questão é da FCC. O tempo necessário para um medicamento contra a dor fazer efeito segue um modelo com densidade uniforme no intervalo. Falou intervalo? A distribuição é contínua. De 5 até 15. Então, eu já sei que o A vale 5. E já sei também que o B vale 15. E esse tempo está em minutos. Então, o tempo necessário para o medicamento fazer efeito varia entre 5 minutos e 15 minutos. E varia uniformemente. A chance de assumir qualquer valor aí, a densidade de chance, né, é igual. Um paciente é selecionado ao acaso entre aqueles que tomaram o remédio. O exercício pede a chance do medicamento fazer efeito em até 10 minutos. Em até 10 minutos. Então, na hora de fazer o gráfico, né, a gente teria uma função densidade que ela seria uniforme no intervalo entre 5 e 15. A gente teria um platô nesse trecho aí. E a questão pede a chance de o remédio fazer efeito em até 10 minutos. Em até 10 minutos. Note que o 10 está no meio certinho, né? No meio exato, entre 5 e 15. Então, o 10, ele divide essa figura em duas partes de mesmo tamanho, 50% para cada lado. Se você calcular essa área aqui, vai dar 50%. Qual é a área? Vamos lá. Primeiro, vamos ver o patamar. Esse retângulo vai de 5 até 15. 5 até 15, a base desse retângulo é 15 menos 5, a base dá 10. Para a área total ser de 100%, a altura tem que ser o inverso da base. Então, a altura é de 1/10, ou 0,1. Tá? E qual que é a área em azul? A área em azul, eu tenho um retângulo menor,
A base dele vai de 5 até 10, é uma base de tamanho 5. A altura 0,1, isso aqui dá 0,5, ou 50%. Gabarito, letra C. Ficou meio espremido, né? Eu sei que ficou espremido. Vamos fazer de novo? Vamos fazer em outra tela aqui, ó. Eu vou pegar esta página aqui. Vou resolver de novo em outra tela. Ficou bem espremidinho ali, né? Vamos lá, então. Fazer um gráfico mais bonito, para todo mundo enxergar bem. Então, a nossa variável vai de 5 até 15. O exercício, antes de resolver o exercício, notem que é um retângulo de base 10. Para a área total ser 100%, a altura tem que ser o inverso da base. A altura tem que ser 0,1, certo? Em seguida, o exercício quer que o medicamento faça efeito em até 10 minutos. O 10 está bem aqui. Então, eu vou delimitar este retângulo aqui, até 10. Este retângulo, ele tem altura 0,1 e a base dele é o trecho que vai de 5 até 10, é um tamanho 5. Então, a área deste retângulo azul é base vezes altura. 5 vezes 0,1 é 0,5, que é igual a 50%. Então, a gente disse que a probabilidade da variável aleatória assumir valores entre 5 e 10 é de 50%, tá? É isso. E lembrando, né, nem precisava perder muito tempo com áreas, né? Por quê? Porque se o meu trecho vai de 5 até 15, eu estou tomando justamente o 10 que está no meio, então está na cara que ele vai dividir a figura em duas metades, 50% para cada lado. 50% para um lado e 50% para o outro, tá? Então, era uma questão bem tranquila. Gabarito, letra C. Para encerrar a aula, Fundação Carlos Chagas. Deixa eu trazer esse texto aqui mais para cima. Deixa eu abreviar o nome da banca, FCC. Uma variável aleatória x é uniformemente distribuída no intervalo, então ela é contínua, que vai de 1 até 5. Aqui a gente já sabe que o A vale 1 e que o B vale 5. O exercício pede a média e a variância. Então, começar com a média basta fazer A mais B dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 1 mais 5 dividido por 2. 1 mais 5 é 6, dividido por 2 dá 3. Então, a gente já elimina a letra A e a letra B. Ficamos entre as letras C, D e E. Vamos fazer agora a variância, né? Deixa eu passar um traço aqui. E a variância, ela é B menos A ao quadrado e divide por 12. O B vale 5 e o A vale 1. B menos A dá 4. 4 ao quadrado, divide por 12. 4 ao quadrado é 16. 16 dividido por 12. Eu posso simplificar numerador e denominador por 4. Então, vou chegar em 4 terços. 4 terços. 4 terços está aqui na letra E. O nosso gabarito, letra E. Pronto, distribuição uniforme contínua é isso. As questões são muito tranquilas e muito rápidas. Se cair algo na sua prova, é questão para você fazer rapidinho e acertar. Tem que acertar. Perder pontos em questões desse tipo é complicado, né? Você tem que deixar para perder ponto nas questões complexas, né? Não nas questões mais simples. Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!